Olá, queridos. Boa tarde. Conversei com o pastor Dilon ontem e hoje sobre essa situação, né, que a gente não está podendo se reunir e estar junto como igreja no nosso culto dominical. E falei sobre a possibilidade de a gente fazer um vídeo com uma mensagem de Deus, uma mensagem de esperança para nossa comunidade nesse tempo. Ele consentiu com que eu fizesse esse teste, na verdade. Então eu estou fazendo, na verdade, uma gravação. Hoje é domingo, vai dar 4 horas da tarde. A gente pensou em fazer uma live, mas como já estava em cima da hora, a gente pode marcar uma live para uma outra oportunidade. Uma live é quando a gente transmite o vídeo ao vivo. E dá até para ter interação. Mas vamos testar isso uma outra vez. Agora eu estou fazendo um vídeo agora no domingo e vou postar logo assim que eu terminar aqui. Eu posto no grupo da igreja e para os irmãos assistirem, compartilharem, e a gente está alicerçando, né, buscando esperança, buscando encorajamento na palavra de Deus. Estou aqui na minha casa, aqui em Macaé. A Vivi está olhando a Aninha e a Lizinha ali está aqui comigo no escritório. Pedi para ficar quietinha ali. E eu queria trazer uma palavra rápida para os irmãos para fortalecer a nossa fé nesse período tão difícil. A palavra que está no meu coração, na verdade, eu até compartilhei com minha família, minha irmã, minha mãe, meu cunhado na semana passada, é a palavra em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5, onde Jesus fala sobre os sinais, né? Os sinais do final dos tempos. Diz assim o texto a partir do versículo 5. Alguns de seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de arte dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: chegarão os dias no quais de tudo o que vês aqui não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Versículo 8. Esclareceu-lhe Jesus, proferindo: Cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu, e ainda chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro, contudo o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão fenômenos poderosos nos céus. Versículo 12. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e vos perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governantes, e tudo isso por causa do meu nome. Porém isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Mas serei traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Versículo 20. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade saiam imediatamente, e os que estiverem nos campos não venham para ela, porquanto estes serão os dias da vingança,
a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Até aí, vou orar para a gente poder meditar um pouco nessa palavra. Senhor Deus, nós te bendizemos pela sua bendita palavra, porque ela é a nossa luz, ela é nosso guia, ela é a nossa fonte de esperança, Deus, durante toda a vida e principalmente em momentos de crise. Pai, a minha oração é que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pela Sua infinita misericórdia e graça, que o Senhor fale, Deus, aos nossos corações, a todos os meus irmãos da Igreja Batista da Arraialzinho que puderem ouvir essa palavra, Deus, que o Senhor traga alento, que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga esperança, Pai, em nome de Jesus. Que possamos experimentar de verdade, Deus, aquela paz que excede todo entendimento. Fala conosco, traga esperança, traga vigor para a nossa alma. É o que nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o que eu queria meditar é, na verdade, algo que fala conosco nesse momento, o que a fé cristã pode dizer num momento como esse. O mundo em pandemia, cada vez que a gente liga a TV, os jornais, os governantes, eles dão notícias terríveis, eles falam de bloqueios de fronteiras, bloqueios de voos, sistema de saúde superlotados e estatísticas terríveis de doenças e fatalidade que cada vez aumentam. O que o cristianismo tem a dizer com relação a isso? Será que a Bíblia fala alguma coisa nesse sentido? Jesus fala alguma coisa com relação a isso? Será que a fé ela tem algo para dizer nesse momento? Ou a Bíblia é um livro que ficou obsoleto, não tem mais o que dizer a nós, não tem mais a dizer à humanidade? O que a Bíblia nos diz? E esse texto tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. Algo para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança. E o que a Bíblia nos diz, na verdade? Será que não estamos sozinhos? Será que Deus se esqueceu da humanidade? O que está acontecendo? Apesar do caos instaurado na humanidade como um todo, a gente consegue perceber que a palavra de Deus ela permanece verdadeira e ela permanece atual, não é isso? Então, com relação ao texto, né, a gente vai passar um pouco no texto, não vou me delongar muito. É dito que alguns discípulos, no versículo 5, né, eles passaram, né, estavam olhando o templo de Salomão, né, e falaram com eles: olha que templo lindo, que templo bonito e maravilhoso. E Jesus virou para eles e falou: olha, vão chegar dias em que tudo que vocês estão vendo aqui não será deixado pedra sobre pedra, e tudo será derrubado. Então, mais uma vez, nós homens, nós temos a tendência de olhar as nossas obras, de olhar as nossas conquistas. Ele fala: olha que coisa linda que nós conseguimos. Olha que coisa maravilhosa que nós construímos com a força do nosso braço. Olha a sociedade, né? Olha os sistemas mundiais, olha as nossas tecnologias, o avanço da ciência na saúde, olha o avanço da economia, olha o mundo globalizado, que coisa maravilhosa. Nós temos, né? Nós nos vangloriamos com o que a humanidade conquistou e conseguiu através da sua, né, do seu conhecimento, do seu intelecto, do seu trabalho. Mas aqueles discípulos também fizeram algo parecido. Jesus
ele foi totalmente, né, confrontou-os no sentido de que, olha, cuidado, porque vão chegar dias que isso que você confia, isso que é obra da sua mão, isso na qual você deposita, né, a sua esperança, isso vai acabar. E naquele caso era com relação ao templo. E, bom, e Jesus começa a falar sobre, né, os sinais. Na verdade, os discípulos questionaram Jesus com relação aos sinais. Eles disseram o seguinte: Mestre, quando acontecerá isso e que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Então, eles questionaram Jesus com relação a esses eventos. Falaram: Jesus, quando é que isso vai acontecer? E Jesus respondeu: Cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e ainda dizendo que chegou o final dos tempos. A estes não sigais. É muito fácil a gente olhar para e saber discernir quando alguém se diz Cristo, né? Imagina, isso é fácil de desmascarar. Alguém que chega hoje e se auto-intitula o Cristo. Olha, eu sou o Cristo. Rapidamente a gente vai dizer que não, você não é o Cristo. Mas eu acredito que uma coisa sutil e tem levado muitas pessoas, enganado muitas pessoas nesse sentido, é não pessoas se declarando Cristo, mas linhas teológicas e pessoas declarando: eis aqui o Evangelho, eis aqui a mensagem de Jesus, eis aqui o que é o Evangelho, e dando outra cara para a Bíblia, trazendo outra interpretação que não ao que está de fato revelado pelas Sagradas Escrituras. E isso de fato tem enganado muitas pessoas, desvirtuado pessoas do verdadeiro Evangelho. Pessoas sendo enganadas por uma mensagem dita cristã, mas que não é cristã. E eu entendo que essa também é uma advertência, que muitos dirão, né, nos últimos dias, dizendo em meu nome, dizendo: eis aí o Evangelho. Essa aqui é a mensagem, é um pouco diferente da que foi dita anteriormente, é uma mensagem nova. Não sigais, não sigais. O que nós temos que nos agarrar e nos apegar com toda a força é essa bendita palavra. E orar para que, ao lermos e ao estudarmos, o bendito Espírito de Deus, ele abra os nossos olhos, o nosso coração, para entender o que ela está dizendo. A palavra, na maioria, ou quase toda a totalidade das vezes, ela não vai trazer só conforto, ela não vai trazer só exortação. O que Cristo fez e a sua palavra faz é justamente o conjunto, exortação e consolo. É confronto e encorajamento. Jesus não passa a mão na cabeça tão somente, e ele também não bate para que nós estejamos prostrados. Ele nos exorta, mas é para nos encorajar e nos fortalecer. E a palavra de Deus sempre foi essa de arrependa-se. E eu entendo que essa é uma grande oportunidade, na verdade, que tem sido aberta para nós, como igreja, de pregar ao mundo: arrependa-se. Arrependa-se porque na sua vaidade, na sua prepotência, os seus sistemas eles são falíveis, quão frágeis são os sistemas do homem. A saúde nossa é extremamente frágil, um vírus colocou em pânico toda a humanidade. Os sistemas econômicos estão à beira do caos. Nós, ao sairmos dessa epidemia, dessa pandemia, vários sistemas econômicos estarão à beira do colapso. E tudo isso que o homem se vangloria, o que é? Em meses, em poucas semanas, cai por terra. Cai por terra. Então, e ainda pessoas dizendo que chegou o final dos tempos a esse não sigais. Então, Jesus, até o versículo 11, na verdade, ele vem falando sobre, ele faz uma síntese desses sinais do final do tempo. Então, muitas pessoas virão com falso evangelho, sinais e rumores de guerra ocorrerão, e ele fala: não se apavorem, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos ocorrerá em breve. Isso no versículo 9. Versículo 10. Acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis.
epidemias horríveis. É isso que nós estamos testemunhando. E surgirão poderosos fenômenos celestes. Então até aí foi uma síntese, na verdade. Nos versículos seguintes, Jesus vai destrinchando isso aqui. Então, a partir do versículo 12 até o versículo 19, na verdade, Jesus está falando sobre algo que aconteceria imediatamente após aqueles eventos. Oi, filha. Posso jogar? Fica quietinha, filha, tá bom? Jogar? Pode ficar quietinha. É, lisinha, gente. Então, Jesus estava falando com os discípulos com relação a coisas que iriam acontecer imediatamente após. Então, após a crucificação de Jesus. E isso que de fato acontece na história da igreja, a gente vai estudar. Então, todos esses discípulos, os apóstolos, eles foram perseguidos. A igreja se transformou uma seita judaica que foi perseguida até o ano 300, quando foi pelo imperador Constantino, ela foi liberada para ser uma religião sem ser perseguida. Mas até esse período a igreja foi perseguida e todos esses apóstolos, com exceção de João, eles foram mortos e foram martirizados por causa do nome. E é justamente isso que diz aqui no versículo 12. Serão conduzidos à presença de reis e governantes, tudo isso por causa do meu nome. Então ele está falando para os discípulos, aqueles apóstolos, coisas que iriam sofrer imediatamente após a sua morte e ressurreição. Não apenas isso, mas também a partir do versículo 20, e é dado uma descrição aqui muito similar, é muito precisa, na verdade, com relação ao que aconteceu com a cidade de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Diz assim, versículo 20: Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade saiam imediatamente. E os que estiverem nos campos, não venham para ela, porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque virá grande aflição na terra e ira contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que passe o tempo de poderem agir assim. Queridos, essa profecia de Jesus, ela se cumpriu cabalmente e se cumpre, na verdade, até hoje. Conforme eu falei, no ano 70 depois de Cristo, após a morte de Jesus, vocês lembram que a população ela escolheu a libertação de Barrabás, que na verdade era um dissidente político. Ele queria libertar Israel do Império Romano, que estava controlando Israel e Jerusalém. E após a morte e ressurreição de Jesus, essa insurgência ela foi crescendo, foi se desenvolvendo. Até que no ano 70 depois de Cristo, o historiador Flávio Joséfo, ele relata isso no seu livro A História dos Hebreus. Ele conta sobre o cerco da cidade de Jerusalém, que aconteceu da seguinte forma: os judeus eles se rebelaram contra o Império Romano, e não apenas isso, existiam linhas de judeus dentro da cidade de Jerusalém, e uma estava degladiando contra a outra. E, inclusive, um tacou fogo no estoque de comida do outro. Então, eram como se fossem partidos rivais dos judeus dentro de Jerusalém. Eles estavam brigando e gladiando-se entre si e tacaram fogo no suprimento de comida uns dos outros. Por conta desse levante, o Império Romano ele veio com um general, Vespasiano. Ele foi incumbido de fazer o cerco a Jerusalém. Então, o que eles fizeram? Eles cercaram a cidade de Jerusalém toda em volta com o exército romano, e eles ficaram ali esperando a cidade de Jerusalém, porque tinha um muro. Então, ao invés de invadir, o exército romano ele ficou somente ali do lado de fora aguardando. Meses aguardando. E nesses meses, quando os soldados romanos eles tentavam, de fato, invadir os portões, foi quando finalmente os judeus se deram conta e falaram: olha, é melhor nos unirmos contra esse inimigo em comum. Então foi quando eles decidiram parar de lutar uns contra os outros e se unir forças. Só que nesse momento os estoques de comida eles já tinham tacado fogo no estoque de comida um do outro. E, bom, o que aconteceu com o cerco na cidade de Jerusalém? O que aconteceu com o cerco da cidade de Jerusalém
Filha, por favor. Criança. O que aconteceu ao cerco da cidade de Jerusalém, aquelas pessoas, elas começaram a passar fome, porque o exército romano ficou simplesmente esperando lá de fora. E as pessoas ficaram sem ter o que comer. E aí Flávio Josefo conta que era terrível o sofrimento e algumas pessoas, por falta de alimentos, começaram a se alimentar dos cadáveres que tinham se juntado lá. Após o cerco na cidade e a invasão, de fato, o próprio historiador ele conta que se alguém passasse lá em Jerusalém, depois da invasão e destruição que houve, não diria que ele existiu a cidade. Quando Jesus diz que não sobraria pedra sobre pedra, nós lemos isso aqui no versículo 6, quando Jesus diz, olha, não será deixada pedra sobre pedra. O templo de Salomão, de fato, era um templo lindo, ele foi reformado por Herodes, e as pedras eram pedras grandes de mármore. Entre as pedras, elas haviam sido encaixadas com ouro. Então, quando houve o cerco, a invasão, né, tacaram fogo no templo, e aquele ouro foi sendo derretido por entre as pedras, e de fato, para tirar todo o ouro que existia, as pedras foram derrubadas, por isso que não sobrou pedra sobre pedra. O que nós temos lá hoje não é a parede do templo, é uma parede que era antigo muro da cidade de Jerusalém, que hoje é o Muro das Lamentações. Mas do restante, toda a cidade foi dizimada. E se cumpriu de fato cabalmente o que Jesus falou aqui. Por que eu gastei todo esse tempo contando essa história? Porque se cumpre exatamente o que a Bíblia diz. A palavra de Deus ela permaneceu até hoje. Inclusive o versículo 24, quando diz que Jerusalém será pisoteado pelos gentios, até que passe o tempo de poderem agir assim. Então o que quer dizer foi pisoteada pelos gentios? Ela ficou sem, a Jerusalém sem o controle do povo de Israel. E assim está, na verdade, até hoje, apesar de em 1900, se não me engano, 48, a Israel, desde 70 depois de Cristo até 1900 e por volta de 1948, quando eles puderam retornar, e hoje existe de novo, né, o Estado de Israel, mas no monte onde existia o Templo de Salomão, o que existe hoje é a Mesquita de Maomé, que foi erigida naquele lugar pelo Islã. E, bom, eles não ousam, né, destruir a Mesquita de Maomé porque é sagrado para o Islã. E caso eles venham, apesar de eles terem o controle político da região, eles não podem reconstruir o templo no lugar onde estava originalmente, porque hoje está erigida essa mesquita lá. E há um acordo, né, para que essa mesquita permaneça por conta de paz. Do contrário, nós veríamos de fato um grande motivo de guerra entre, né, o islamismo e os judeus. Então, muito bem. No versículo 25, começa a falar sobre haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, as nações ficarão desesperadas. 26. Muitas pessoas, e aqui que eu queria encerrar, na verdade, a nossa reflexão. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes estarão sendo abalados, os poderes do espaço serão abalados. 27. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e portentosa glória. 28. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. O que essa palavra traz para nós? Essa palavra traz para nós sentido, essa palavra traz para nós consolo, essa palavra traz para nós esperança. No momento, eu falei no início que essa pandemia acaba se tornando para nós, cristãos, uma grande oportunidade de pregar e anunciar o Evangelho, não apenas com palavras, mas também com o nosso exemplo. Como é que o mundo em crise, as pessoas desesperadas, sem alento, sem esperança, tudo aquilo ao qual elas confiavam está ruindo. Mas nós, como os cristãos, a própria palavra diz aqui, né, a diferença do comportamento. O versículo 26 diz: muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo. Soa familiar? Liga o jornal,
Entra nas redes sociais e você vai ver justamente isso aqui. Pessoas aterrorizadas e preocupadas com o que está vindo sobre as populações do mundo. É o mundo inteiro que está sendo acometido por essa pandemia. Todas as pessoas sem saber o que fazer, para onde seguir, como agir, os mercados mundiais em crise, em pânico. Pessoas já perderam centenas de milhares de dólares, enfim, pessoas desesperadas. Assim está o mundo. Não conhece a Cristo, não tem uma esperança escatológica, não tem senso de vida, não tem esperança do porvir. Tudo que elas conhecem, que elas depositaram a sua vida, a sua esperança e a sua alegria é aqui. E o aqui está ruindo, o aqui está se desvanecendo aos nossos olhos. Desesperadas. Em comparação, olha o que Jesus diz com relação à sua igreja. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai, levantem as vossas cabeças. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cristão ele tem que se alegrar com o caos, ele tem que se alegrar com o mal sobrevindo sobre a humanidade de forma nenhuma. A própria palavra diz que devemos chorar com os que choram, e cada vez, queridos, que eu ligo a TV, de fato, o meu coração ele fica quebrado. O relato que nós temos hoje aqui na Itália tem mais de 4 mil mortos já. Mais de 13 mil mortos no mundo por conta dessa doença. No Brasil nós temos ainda poucos óbitos, mas inclusive aqui eu queria reforçar isso aos irmãos. Queridos, façam o que vocês puderem nesse período para ficar em casa com suas famílias. Evitem contato, evitem aglomerações. Porque nós ainda estamos no Brasil, estamos subindo ainda essa rampa e os óbitos ainda vão começar a crescer. Deus queira que não, mas a considerar o que tem acontecido nos outros países, a quantidade de óbitos é possível de começar a crescer e se desenvolver. E aí sim, as pessoas no Brasil, muitas que não estão entendendo ainda, ou não estão seguindo as orientações da quarentena, vão começar a ficar apavoradas. Mas o que isso diz para nós? Exultai? Vamos ficar felizes com o mal? De maneira alguma. O que a palavra está dizendo aqui não é para se alegrar com o mal, não é para exultar ou ficar feliz com o caos na humanidade, de forma alguma. Nós somos igreja do Senhor e o nosso papel aqui é ser luz, é trazer esperança para a humanidade que perece, é ser esse baluarte no momento em que a esperança da humanidade, naquilo que ela cria, naquilo que ela depositava toda a sua alegria e esperança, quando isso tudo está ruindo, a igreja se levanta e fala: olha, a nossa esperança, a minha alegria, ela não está depositada aqui, não está depositada naquilo que é físico, que é material, mas eu pertenço a uma pátria que é eterna. E o mundo precisa ver isso, e esse momento, por isso que eu falo que esse momento é propício para nós como igreja, porque quando nós nos posicionamos com esperança, como fortaleza, sabendo que o mundo está sendo pego de surpresa, mas para os filhos de Deus já conheciam. Aqui a palavra não é muito clara. Fala aqui no versículo 11 do capítulo 21 que nós acabamos de ler: epidemias horríveis acontecerão. Epidemias horríveis. É o que nós estamos passando. O mundo já passou por outras epidemias, mas na época, acho que pós-moderna é a primeira grande epidemia da qual nós estamos enfrentando como humanidade. O mundo em desespero, o mundo em pânico. Mas Jesus ele diz para nós, para a sua igreja: exultai e levantai as vossas cabeças. Por quê? Por que exultar? Como exultar? Deus, como é que eu vou me alegrar nesse momento? Apreensivos que estamos com nossos familiares, não podendo sair de casa, como que nós vamos exultar? A exultação ela não está pelas circunstâncias, não está por gostar ou querer a calamidade ou o caos, não. O final do versículo 28 diz o seguinte: olha, a razão da exultação, a razão de levantarmos as nossas cabeças. Diz assim o versículo: sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai,
e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Querido, a nossa redenção está próxima. Quando foi que nós confiamos nesse mundo, naquilo que o mundo pode oferecer? Quando foi que nós confiamos na nossa economia, na nossa tecnologia? Quando foi que nós confiamos na força do nosso braço, naquilo que o homem, a sua inteligência, o seu intelecto é capaz de oferecer? Se nisso nós depositamos nossa esperança, nós seremos sim verdadeiramente muito abalados nesse momento. Mas se de fato nós nos entendemos como peregrinos em terra estranha, se de fato nós nos entendermos como nossa existência aqui é passageira, mas a nossa eternidade ela não se resume à nossa vida, à nossa existência, ela não se resume a esse período aqui na terra. Aí sim, nós devemos levantar as nossas cabeças. Por quê? Porque nós seremos esse momento que nós vivemos agora, né? Essa transição da qual nós passamos hoje, nessa existência carnal, isso vai passar. E a nossa redenção, que redenção é essa? Quando nós iremos estar com Cristo de maneira definitiva e nós seremos despidos de maneira plena do velho homem, e nós seremos revestidos de imortalidade, seremos revestidos do Senhor. E não mais viveremos essa briga com o mal, não mais viveremos essa briga contra o pecado. Porque uma vez entrando nesse período, nessa vida eterna com Cristo, nós estaremos livres de maneira total e cabal do pecado e viveremos a plenitude da comunhão com o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala para nos exultar. O versículo 27 diz: então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Queridos, isso é só mais um sinal. Nós cristãos não estamos sendo pegos por acaso, desprevenidos de maneira alguma. A palavra nos alerta, a palavra nos orienta com relação a esses eventos. Não creio que seja esse de fato o fim. Eu entendo que, pelo que a palavra diz, esse é o princípio das dores. Como muitos sinais já começaram a surgir, esse é apenas mais um, para alertar a humanidade sobre a sua fragilidade, sobre a sua frugalidade. Deus alertando a nós como igreja, Deus alertando a humanidade como um todo, dizendo assim, preste atenção, que tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você deposita a sua esperança na tecnologia, nas economias, na sociedade bem fundamentada, filosofias, ciências, tudo isso, olha, é frágil. Tudo isso é frágil. Basta um piscar de olhos, basta um estalar de dedos de Deus e tudo isso rui. Como um castelo de cartas, do qual uma simples carta é retirada e desmorona. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo isso acontecer. E toda a vaidade do homem, toda a prepotência humana, ela sendo escorrendo, sabe, por entre os dedos da nossa humanidade. E os poderosos se achando cheios de autoridade, totalmente perdidos com o que está acontecendo. Mas deixa eu falar algo para você. Eu li hoje pela manhã na meditação, Salmos, Deus está no trono. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. O trono não está vazio. Deus está no trono. E o nosso Pai, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada aqui acontece sem que Ele saiba, sem que Ele permita. E mais uma coisa, esse Deus ele não é somente soberano, mas é um Deus bondoso. Queridos, por mais que o mal esteja vindo, é uma oportunidade para a igreja testemunhar, é uma oportunidade para nós testemunharmos, é uma oportunidade para que Deus está dando ao mundo, diga, arrependa-se, porque você não tem um controle sobre a sua vida, você não tem um controle sobre a sua saúde, você não tem um controle sobre a economia, sobre nada. Somente um sopro de Deus é capaz de deixar toda a humanidade destruída. É isso que nós estamos vendo. Mas o que essa palavra diz para nós? Esperança. Esperança porque esse Deus que nós cremos e é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Então eu queria trazer para vocês, queridos, hoje essa palavra.
Nada que está acontecendo hoje pega a igreja, pega os cristãos de surpresa de forma alguma. A palavra, ela é super atual. Muitos dizem que ela ficou obsoleta, que não serve mais para a nossa humanidade moderna, que tem que ser reescrito, né? Isso foi para a antiguidade. A Bíblia não serve mais para hoje. Esse Deus não serve mais para hoje. O que serve para hoje? Para onde que as pessoas que não confiavam em Deus, para onde elas estão se voltando agora? Para onde? Não tem para onde correr. Agora as pessoas buscam atrás do que se aliançar, do que se apegar. E é a hora que a igreja se levanta e fala: eu tenho uma palavra aqui, que é de esperança, mesmo em meio ao caos. Eu tenho uma palavra aqui, que é de vida eterna, mesmo em meio à dor e mesmo em meio ao sofrimento. É isso que Deus dá para nós, queridos. Esse Deus que é soberano, da qual sua palavra, ela não falha, ela não caducou, ela não expirou o prazo de validade, ela é verdadeira, ela é eficaz até hoje. Que nesse tempo ela possa ser ainda mais eficaz em nossas vidas. Queria encorajar a vocês, queridos, a fortalecer a sua devoção com Deus. Aproveitem esse período de quarentena para separar um tempo maior para Deus, a estar com a sua família. Ame os seus parentes, aquelas pessoas que estão próximas de você. Eu estou com minha esposa e minhas filhas, a gente tem tentado aproveitar esse tempo para estar juntos. Tente fazer isso, abrace seus filhos, seu cônjuge. Demonstre amor, demonstre graça e seja um baluarte de esperança nesse tempo. Seja um baluarte de esperança nesse tempo, porque a palavra do Senhor, ela nos encoraja. E é essa palavra que eu queria deixar para nós, como igreja, hoje, meus queridos irmãos da Igreja Batista do Arraialzinho. O meu coração está com vocês, queridos. A nossa segue a vontade, e os irmãos são muito calorosos e muito amorosos. E com abraçado e acalorado nós nos sentimos quando estamos reunidos. E eu estendo aqui também o desejo e o clamor do nosso querido pastor, o pastor Odilon, que eu sinto também que ele está abalado com toda a situação, querendo estar com as suas ovelhas. É uma palavra de encorajamento, é uma palavra para que vocês não sintam-se desanimados, que vocês se apeguem no Senhor, porque essa palavra é uma palavra de esperança. E por mais que o mundo venha a ruir, e por mais que até mesmo a nossa saúde seja atingida e fragilizada, erguemos as nossas cabeças. Exultemos, nos alegremos e levantamos as nossas cabeças, porque está próxima a nossa redenção. Como o apóstolo Paulo disse, se nós temos esperança em Cristo somente para essa vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de pena. E é isso que nós estamos vendo hoje. Pessoas desesperadas, dignas de pena. Por quê? Porque a esperança delas era somente para essa existência. A esperança delas era somente para uma vida confortável, uma vida abastada, uma vida de prazeres. Mas quando tudo isso é cerceado, o que sobra? Sobra a palavra do Senhor. E sobra o testemunho das Escrituras, o que dizem que nossa esperança em Cristo não se resume a essa vida. Queridos, está próxima a nossa redenção. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o que nós, como igreja, nós clamamos ao Senhor. Que esteja conosco, seja misericordioso mais uma vez. E que essa bendita porta de arrependimento, na qual está abrindo não somente para nós, mas para a humanidade, para que ela se arrependa, ela possa ser entendida e pessoas possam aproveitar esse momento para estar com o Senhor. Então eu vou orar para encerrar aqui, queridos. Querido Deus, nós te bendizemos, Jesus. Te bendizemos pela sua graça, pelo seu amor e pelo seu perdão. Pai, nós te bendizemos porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é totalmente atualizada, ela não caducou, ela não passou a validade. Mais de 2000 anos de história, tecnologia, até na lua o homem já foi. Mas a sua palavra, ela continua verdadeira, porque apesar da tecnologia, apesar de tudo que o homem conseguiu construir com economia, com sociologia, com filosofia, com o seu intelecto, nada fala mais a alma do homem do que a sua bendita palavra. E obrigado porque
ela fala conosco em todos os contextos e no contexto atual não é diferente, Senhor. Obrigado porque ela é atualizadíssima e ela fala às nossas almas mesmo em meio a essa situação e quando o mundo está em caos. Nós podemos abrir as nossas Bíblias e encontrar aqui palavras que falam conosco referente a essa situação atual. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra ela não caduca. E ela é verdadeira e ela é viva até hoje e será para todo sempre, Deus. Pai, nosso desejo é que o Senhor fortaleça os nossos corações. Eu queria estender, Deus, uma oração para os meus irmãos da Igreja Batista do Arraialzinho, ser com cada um deles, Deus. Nossos queridos e preciosos irmãos, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, a família deles, Deus. Traga esperança, traga conforto, Deus. Fortaleça a saúde, que possamos passar, Deus, esse período, Pai, com a esperança renovada, e não apenas isso, mas sendo como um baluarte, Deus, sendo como um holofote para o mundo em trevas, Pai, no nome de Jesus. Que a humanidade possa entender esse momento e possa se arrepender e se achegar ao Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Nós, ao mesmo tempo que nós ficamos temerosos e tristes pelo que se dá ao mundo, preocupados com nossos familiares, nós queremos depositar em Ti, Jesus, a nossa confiança, a nossa esperança. Perdoa-nos. Perdoa-nos porque muitas das vezes nós nos sentimos abalados porque confiamos em nosso braço, confiamos naquilo que o mundo e que o homem é capaz de oferecer. Perdoa-nos. Perdoa-nos e ensina-nos a confiar em Ti, Jesus. E depositar a nossa esperança somente em Ti. E naquilo que o Senhor diz, exultando e nos alegrando, porque se aproxima a nossa redenção, se aproxima o momento em que nós iremos nos encontrar com o Senhor de maneira definitiva e toda a nossa labuta, Deus, toda a nossa luta contra o pecado que hoje existe, nós seremos revestidos de um corpo incorruptível. E não mais nós seremos afligidos pelo pecado, mas nós iremos desfrutar da comunhão e da plenitude do Senhor. Essa é a nossa redenção. Essa é a nossa esperança, Deus. E nós depositamos e confiamos em Ti, Deus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso país, Deus. Tem misericórdia das pessoas, Deus, dos mais idosos. Sê com eles, Pai. As pessoas nas favelas que não têm condições, Deus, do nosso país. Abençoa os nossos governantes, Deus. Dê juízo para eles, dê bom senso para eles, Pai, em nome de Jesus. Para que eles tenham bom senso, Deus, e não se entreguem a disputas políticas num momento de tão grave, de tamanha crise. Pai, nós oramos para que o Senhor, pela sua bendita graça, o Senhor dê sabedoria para cientistas e médicos, para que eles saibam lidar com os doentes e possam encontrar uma cura, Deus. Mas enquanto há, Deus, essa oportunidade, enquanto há essa lacuna, que a humanidade possa entender que a pior epidemia que ela passa, a pior pandemia da humanidade não é do coronavírus, mas é do pecado. Porque o coronavírus ele pode somente tirar a nossa vida, mas o pecado ele pode nos lançar no inferno por toda a eternidade. E que em meio a esse caos a humanidade possa se dar conta disso, que a pior epidemia que ela passa não é do coronavírus, mas é do pecado. Que nós possamos nos arrepender, Deus. E que, por conta que o coronavírus não tem ainda uma vacina, mas com relação ao pecado há uma vacina e é o sangue do Cordeiro. Que aqueles que não se arrependeram ainda possam experimentar a bendita vacina do sangue de Jesus. E possam encontrar a cura do Senhor. Talvez não uma cura física, mas uma cura que irá permitir a vida eterna. Sê conosco, Jesus. Sê conosco. Fortaleça-nos nesse momento de crise. Fortalece, Deus. Traga de novo a esperança para a sua igreja. É o que nós oramos a Ti e te agradecemos no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que essa palavra possa fortalecer vocês, não somente hoje, mas nessa semana. Nós continuaremos juntos, compartilhando palavras, fortalecendo uns aos outros, até que o Senhor venha. Deus abençoe cada um de vocês. Receba um beijo no coração. E é isso, queridos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que excede toda a pandemia,
possa trazer paz e esperança para o coração de vocês. Deus abençoe.